Fala galera da música, Alex Magrão aqui, bem-vindo a mais uma aula do curso de Teoria da Cultive. Nessa aula a gente vai falar sobre figuras rítmicas, então você vai aprender aí como entender, como escreve o ritmo, como que você estrutura ele na música, tá? Mas antes disso, queria te dar um recadinho só. Se você ainda não é inscrito no canal da Cultive aqui do YouTube, por favor se inscreva, ativa o sininho, assim você vai poder estar recebendo aí sempre as novidades dos cursos que a Cultive vai lançar. E você pode compartilhar com seus amigos também para que eles possam ter acesso a esse material, beleza? Aproveito para divulgar aqui também os meus canais, né? Tem o meu canal aí no YouTube, se você ainda não conhece, me procura lá. Tem também as minhas páginas no Instagram, uma onde eu estou falando sobre baixo, outra falando só sobre o violão. Pode me procurar lá também para tirar alguma dúvida sobre esses dois instrumentos ou sobre alguma questão teórica também, beleza? Então vamos dando continuidade aí, figuras rítmicas. Antes da gente começar a falar sobre as figuras rítmicas, é importante a gente entender o conceito de pulsação. Então, o que é pulsação? É isso aqui, ó. Tá bem lento aqui, vou colocar uma pulsação um pouco mais rápida. 1, 2, 3, 4, 1. Então, isso aqui é uma pulsação que eu estou usando aqui, é um metrônomo, é um aplicativo que eu tenho no meu celular, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade aí. Mas ele está representando o que aqui? É o andamento da música. Tá? Então o que acontece? Quando você está ouvindo uma música e começa a balançar a cabeça, bater o pé ou bater palma, enfim. O que você está fazendo? Você está acompanhando a pulsação daquela música. Você está, de alguma forma, usando o seu corpo ali para acompanhar a pulsação daquela música. E a gente precisa entender primeiro isso, que é o chão, digamos assim, da música, para daí a gente pensar em ritmo, pensar nas figuras rítmicas, tá? Então o que é importante a gente saber? Que a pulsação, ela geralmente vai ser constante na música, tá? Geralmente eu falo por quê? Porque existem músicas que variam a velocidade, o andamento durante a música. Mas, via de regra, a música não vai mudar, o andamento não vai mudar durante a música. Tá? Então, o que existem são diferenças de velocidade, de andamento entre uma música e outra. Então, existem músicas que são mais rápidas e existem músicas que são mais lentas. Deixa eu dar uma ajeitada no microfone aqui. Aê. Muito bem, então continuando, como eu estava falando, existem essas diferenças de uma música para outra, mas via de regra a gente tem que pensar que a pulsação ela é constante. Tá? Então sempre que a gente falar de ritmo, é importante que você lembre que o andamento, a pulsação da música, ela vai sempre se manter a mesma. Tá? Bom, continuando então, uma vez que você entenda o que é pulsação, né, que é essa marcação do tempo, a gente vai entender agora que essa pulsação ela pode ser dividida por 2, por 4, por 8, por 16 e assim por diante. O que significa isso? Significa que dentro de um tempo aqui, ó, vou diminuir um pouquinho agora a velocidade, a gente pode tocar uma nota, a gente pode tocar duas, a gente pode tocar quatro, tá? Eu vou dar um exemplo aqui no violão para você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, uma nota por tempo. Duas notas. Agora eu vou tocar 4 notas. Tá? Então é disso que eu estou falando. Não vou tocar 8 notas por tempo, nem 16, porque vai ficar muito rápido. Agora eu não vou conseguir nesse andamento do metrônomo aqui. Tá? Mas então só para você entender o que eu quero dizer quando eu digo que o tempo pode ser dividido em 2, em 4, em 8 e assim por diante. Bom, continuando, então a gente vai ter as figuras rítmicas para representar cada subdivisão do tempo que eu falei, certo? E a gente vai ter desde da figura que representa uma nota super longa, como é o caso da semibreve, a gente já vai explicar, eu já vou explicar para você. À medida que a nota vai ficando mais rápida, também ela vai mudando de nome e você vai perceber que ela vai mudar alguma coisa na escrita, mas é uma mudança bem sutil. Então vamos pensar, ó, da semibreve, que é só uma bolinha, né, só um círculo, a gente vai ter para mínima é o círculo que ganhou uma haste. Tá? Eu coloquei duas mínimas aqui, porque logo em seguida eu vou falar sobre isso, mas já para adiantar um pouquinho o assunto, você vai perceber que existe uma ideia de proporção aqui, ou seja, uma mínima
melhor dizendo, uma semibreve equivale a duas mínimas. E as próximas notas vão ter a mesma ideia de proporção. Então a próxima nota aqui, a semínima, ela vai equivaler a metade da mínima. Então por isso que eu coloquei 4 aqui. Tá? Eu preciso de duas semínimas para formar uma mínima, assim como eu preciso de duas mínimas para formar uma semibreve. Mais ou menos essa é a ideia. E aí você vai perceber que a semínima, além de ela ter a haste, ela agora ficou pintadinha, né? O círculo, que não é bem um círculo, né? Ela vai estar pintada. E aí eu vou ter a próxima figura que é a colcheia, então que vai ser metade da semínima. Então perceba que além de ser pintada com a haste, ela vai ganhar um colchete, que é aquela linha na posição horizontal ali. E aí eu vou ter a semicolcheia, que a partir daqui vai ganhar só mais um colchete, tá? Então a semicolcheia também vale metade da colcheia. E aí aqui agora eu peguei a semicolcheia para te mostrar também as próximas figuras. Então, depois da semicolcheia eu vou ter a fusa, a semifusa e a quartifusa. Agora vamos pensar o seguinte, algumas figuras aqui, elas dificilmente vão aparecer numa música que tem um andamento muito rápido. Por quê? Porque vai ficar impossível de executar e, consequentemente, vai ficar impossível de ouvir. A gente não consegue ouvir uma figura tocada muito rápido, uma nota muito rápida, tá? Tem alguns estudos que dizem que a gente consegue perceber no máximo 10 sons diferentes dentro de 1 segundo. Então, se a gente for pensar o seguinte, ó, se o andamento da música estiver nessa velocidade aqui, ó, que é 60 bits por minuto, ou seja, uma batida a cada segundo, tá? Então, se eu for pensar aqui, ó, a fusa já são 8 notas dentro desse tempo, a semifusa já vão ser 16, ou seja, o meu ouvido já não vai conseguir perceber a diferença entre essas notas, tá? Não vai conseguir, vai virar um ruído, digamos assim, vai virar um som que o meu ouvido não vai conseguir identificar o que é, tá? Bom, vamos continuar aqui então. Eu coloquei nesse quadro aqui, nesse slide, o nome de cada figura novamente, a partir da colcheia, tá? Só que eu coloquei ela desenhada também individual. Por quê? Porque na partitura, muitas vezes, as notas vão aparecer agrupadas, né? Então, por exemplo, 2 colcheias, 4 semicolcheias e assim por diante. Mas vai acontecer de eu ter uma nota desse valor, né, dessa figura, aparecer escrita sozinha, tá? Então eu coloquei elas aqui individuais para você ver como é que elas são escritas, tá? Então basicamente é a mesma coisa, só que o colchete, em vez de ficar reto, ele vai ficar curvado. É mais por uma questão estética do que qualquer outra coisa. Bom, continuando, como eu tinha falado no início, né? Então existe uma ideia aqui no ritmo de proporção, tá? É uma proporção matemática. Se você é bom de matemática, você vai entender isso muito rápido. Se você não for bom em matemática, não tem problema, porque eu vou explicar de várias formas diferentes para que você consiga assimilar. E, como eu sempre falo nas aulas de teoria aqui, é muito importante que você consiga colocar na prática, que você consiga pegar o teu instrumento e de alguma forma reproduzir aquilo que você está aprendendo na teoria. Senão, dificilmente você vai assimilar qualquer conceito teórico, se você não tiver alguma forma de colocar ele em prática, tá? Bom, então você vai perceber aqui nesse quadro que as figuras elas estão no formato de uma pirâmide, tá? Então aquela figura que está lá no alto, que é a semibreve, é a figura que vale mais. Tá? E aí a gente vai diminuindo pela metade à medida que eu vou descendo ali na pirâmide. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que aquela figura do meio ali, que é a semínima, ela vai valer uma pulsação, tá? Ou seja, quando tiver escrito aquela nota ali, você vai tocar uma nota a cada batida do tempo. É essa figura aqui, ó, que eu escrevi ali ao lado, um tempo. Tá? Então se a gente for subindo na pirâmide, então você vai perceber que eu peguei a figura do meio por uma razão. Então, se eu for subindo, eu vou ter a próxima figura vai valer 2 tempos, porque ela vale o dobro da de baixo. E a última lá de cima vai valer 4 tempos. Como eu disse, é a figura que vai valer mais. É a nota mais longa que a gente tem nesse quadro. Então, eu tenho lá a semibreve lá em cima valendo 4 tempos, a mínima valendo 2 tempos e a semínima valendo 1. E se eu continuar descendo na minha pirâmide, eu vou continuar fazendo essa divisão por 2. Então, olha só, a colcheia que está abaixo da semínima, ela vai valer meio tempo. O que isso significa? Que a cada vez que eu tocar que eu bater o tempo, eu tenho 2 notas. E a de baixo, que é a semicolcheia, eu vou ter
4 notas por tempo, ou seja, cada figura dessa vale 1/4 de tempo. Vamos ver isso um pouquinho mais na prática, tá? Para você entender. No final eu vou fazer uma revisão e vou tocar novamente, mas só para você sentir aí o que significa essas notas que valem mais, ou valem um tempo, ou valem meio tempo. Então vamos lá, vou colocar aqui o metrônomo novamente. E eu vou tocar no violão sempre a mesma nota, tá? Então tocando aquela figura que vale um tempo, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Agora eu vou tocar a figura de cima, que vale 2 tempos. Então vai ser uma nota mais longa, tá? 2, 3 e toquei. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É legal você fazer isso no teu instrumento também, se você puder agora, tá? Mas você pode esperar eu terminar aqui. Bom, vamos lá. Agora eu vou tocar aquela figura de cima, a primeira ali, que vale 4 tempos. 3 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, agora vamos fazer algumas observações aqui antes de eu continuar. Então eu estou tocando um instrumento de corda, que quando eu tenho uma nota longa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tocar, se eu tiver que apertar aqui, por exemplo, eu tenho que segurar, né, a nota aqui com a mão esquerda, mas não tem muito mais que eu possa fazer para que essa nota se prolongue, tá? Dependendo do instrumento que você toca, você vai ter outras maneiras de prolongar uma nota. Por exemplo, se você toca flauta, você vai ter que continuar soprando a flauta para prolongar aquela nota. Se você toca violino, a mesma coisa, você vai precisar prolongar com o arco ali mais tempo aquela nota. Então eu só estou dizendo isso porque o violão, nesse sentido, ele é um instrumento até um pouco mais limitado, vamos dizer assim. Eu não consigo prolongar por muito tempo uma nota, tá? Bom, vamos continuar. Então a gente vai ter agora a colcheia, que vai valer meio tempo, ou seja, eu vou tocar 2 notas a cada batida do metrônomo. Vamos lá? 4 e 2 e 3 e 4 e 1, 2 e 3 e 4, certo? Você percebeu que eu contei falando 1 e 2 e 3 e 4. Essa é uma forma que a gente tem de pensar na colcheia sem pensar matematicamente, tá? Agora eu vou tocar a última figura que está nesse quadro, que é a semicolcheia, onde eu vou ter 4 notas a cada batida do tempo. 1, 2, 3, 4. Muito bem, espero que você tenha conseguido entender essa ideia, tá? Como eu falei a hora que eu comecei a tocar, é legal que você, de repente, pare o vídeo agora, pode assistir essa aula, dá um pausa aí, pega o teu instrumento e tenta representar isso, liga um metrônomo, de alguma forma marca o tempo aí para você tentar executar isso. É muito importante que você coloque de uma forma prática tudo que você for aprender aqui nas aulas de teoria. Maravilha? Bom, continuando então, a gente vai ter outras figuras, né? A partir da semicolcheia, como eu falei, a gente vai continuar subdividindo o tempo. Então a próxima, que vai ser a fusa, vai valer 1/8. O que significa isso? A cada tempo eu vou tocar 8 notas, tá? Então você pode colocar o metrônomo bem devagar e tentar representar isso. Ou melhor ainda, em umas outras aulas para frente eu vou te dar algumas dicas de como estudar essas figuras rápidas usando o metrônomo de uma forma precisa, onde você não vai ter que contar até 8 dentro de um tempo, ou como no caso da próxima figura aqui, que é a semifusa, onde você vai ter que contar até 16 dentro de um tempo. Imagine essa aqui, então, que você teria que contar até 32, tá? Por que eu estou colocando essas figuras aqui, se talvez elas nunca vão aparecer para você? Porque é importante você entender que tem uma lógica, tá? Se você olhar para a semicolcheia, você vai ver que ela tem dois colchetes, né? 2 linhas ali no alto. Se você olhar para a fusa, vai ter 3, a próxima vai ter 4 e a próxima vai ter 5. Sempre vai aumentando um colchete à medida que a figura fica mais rápida, tá? Então, basicamente, a ideia de como escrever ritmo, de como que se faz a divisão rítmica na partitura é dessa forma aqui, tá? Mesmo que você não pretenda aprender a ler partitura, é muito legal você entender isso. Digamos que você tira música de ouvido
às vezes vai ter um ritmo que você vai ter dificuldade de entender. Quanto mais você entender isso aqui, essa parte teórica, mais fácil vai ficar de você entender o ritmo também que você está tentando aprender de ouvido, tá? Bom, como eu falei, então no final da aula eu vou fazer uma repetição aqui, um resumo dessas figuras que eu te expliquei. Vamos lá? Então começando novamente aqui, ó, pela semínima. Agora eu vou executar poucas vezes cada figura. Então vamos lá com o metrônomo novamente. E eu vou tocar para você a semínima. Eu vou tocar só igual está escrito ali, vou tocar 4 vezes, tá? Então foi lá. 1, 2, 3 e... Agora eu vou tocar a semibreve. 3 e foi. 1, 2, 3, 4. Mentira, não é a semibreve, essa é a mínima. Agora eu vou tocar a semibreve. 2, 3, 4. 2, 3, 4. E continuando agora lá na colcheia. 3 e foi. E agora a semicolcheia. 2, 3, 4. Toquei a semicolcheia um pouco a mais do que eu toquei as outras. Bom, então essa forma aqui que eu fiz, que eu toquei, é uma boa maneira de você estudar, como eu falei, né? Use o seu instrumento para fazer isso. E aí você vai assimilar de forma bem mais fácil, tá? Bom, essa aula, então eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima, onde a gente vai falar, vai se aprofundar um pouquinho mais ainda sobre essas figuras rítmicas. Beleza? Valeu, galera. Grande abraço.